Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é João Paulo Farias, sou consultor de implantação aqui da Zion Logitech. Sejam bem-vindos ao Zion Log Academy. Na aula de hoje, a gente vai fazer a compreensão dos cadastros dos endereços e seus parâmetros. Então a gente vai abordar especificamente a espécie endereço, compreendendo exatamente quais são os parâmetros que essa espécie vai nos apoiar, como é que a gente consegue trabalhar com esse conceito dentro da ferramenta, como a gente faz o cadastro de portaria, o plano pivô, que também pode ser um cadastro relacionado dentro dos nossos endereços, e também a região de endereço, uma vez que eu quero cadastrar regiões específicas para o meu armazém. Então a ideia da aula de hoje é a gente fazer isso de forma prática dentro da ferramenta. Bom pessoal, nas aulas anteriores a gente compreendeu também como a gente pode gerar os endereços em massa. Uma vez que a gente acessa o menu de avançado e gerar endereços, a gente consegue gerar endereços de uma forma massiva, com várias posições ao mesmo tempo, sendo de uma rua final até uma rua inicial, e até mesmo com todos os parâmetros necessários. Na aula de hoje, a gente vai compreender um pouco melhor sobre todos os tópicos que envolvem o cadastro dos endereços. Iniciando pela espécie endereço, a gente vai acessar o menu Cadastro, submenu Parâmetros do endereçamento, e o próximo menu seria o Espécies de endereço. Na tela Espécie e endereço, é possível verificar que já existem algumas espécies de endereços cadastrados. Para a gente poder realizar um novo cadastro, no nosso canto superior direito, a gente vai clicar em adicionar novo registro. O campo de espécie endereço é um número sequencial, portanto o sistema vai preencher automaticamente. Em seguida a gente vai colocar a descrição da espécie endereço da qual a gente está fazendo o cadastro. Assim que a gente informa a descrição da nossa espécie endereço, a gente vai cair no tipo de endereço. Uma vez que eu tenho o tipo de endereço 160, eu estou me referindo a endereços de DOCA. Uma vez que eu relaciono o tipo de endereço 170, eu estou me referindo a endereços de unidade final, ou seja, endereços de armazenagem. As minhas posições dos meus porta-pallets para eu poder armazenar as minhas mercadorias. Assim que a gente seleciona um tipo de endereço específico para a nossa espécie endereço, a gente vai colocar quais são as dimensões daquela espécie endereço. Uma vez que tiverem endereços relacionados a essa espécie, esses endereços terão essas mesmas dimensões. Então o sistema vai passar a considerar essa cubagem também para os endereços relacionados. Uma vez que a gente faz o preenchimento da largura, comprimento, altura e também peso máximo, os endereços que estiverem relacionados a essa espécie também herdarão essa cubagem, essa mesma parametrização das larguras e das dimensões dos endereços. Uma vez que a gente faz a parametrização da largura, comprimento, altura e peso máximo, e a gente relaciona endereços para dentro dessa espécie, os endereços herdarão essas dimensões. Em seguida, assim que a gente finaliza a parametrização das dimensões do endereço, a gente vai cair no campo espécie armazenagem, sendo elas qualquer quantidade, pode ser uma espécie da qual os endereços caibam qualquer quantidade, por exemplo. O endereço de ressuprimento, uma vez que esses endereços que estão relacionados à espécie armazenagem e endereço de ressuprimento, é utilizado quando a gente faz uma parametrização específica para endereços de ressuprimento, endereços de picking, geralmente endereços do nosso nível 1, ali do nosso estabelecimento. Então, ele é utilizado uma vez que esses endereços serão endereços de ressuprimento. Endereço com lastro completo, uma vez que eu tenho alguns lastros, que seriam os meus tipos UCs por tipos UAs, uma vez que eu crio lastros específicos dentro da ferramenta, quando eu tenho um tipo UC específico, que cabe uma quantidade exata dentro de um tipo A específico, por exemplo. Então, dentro do conceito, poderia ser fardos, por exemplo, dentro de uma UA, com uma dimensão específica, ok? Uma vez que eu tenho endereços com lastro completo, esse parâmetro será validado, o tipo UC por tipo A, dentro do cadastro dos produtos. Outros dois parâmetros que também podem ser utilizados na espécie de armazenagem é endereço de UA completa, considerando uma UA completa, por exemplo, ou endereço de ressuprimento secundário, uma vez que eu tenho uma outra área, além do ressuprimento primário, como uma área de ressuprimento secundária também, para me auxiliar dentro do meu processo de picking. Assim que selecionado a espécie de armazenagem para a nossa espécie endereço, existem alguns outros parâmetros que também podem ser utilizados. Seria o parâmetro restringir, um exemplo dos parâmetros seria restringir movimentação de produtos de classes distintas. Então, se houverem classes distintas dentro desses endereços que estão relacionados a essa espécie, o sistema vai restringir com esse parâmetro marcado. Um outro formato de restrição através da parametrização é o restringir movimentação de produtos de tipos de baixa distintos. Então esse parâmetro também pode ser utilizado para restrição de algumas movimentações de produto. Validar a quantidade de UA por espécie e endereço, ele vai validar a quantidade da UA por espécie. Então esse parâmetro ele vai me auxiliar para validar quantas UAs vão caber dentro dos meus endereços que estão relacionados àquela espécie. Tanto validar a quantidade de UA por espécie e endereço quanto paletização padrão são parâmetros que podem ser utilizados ali dentro do meu processo. Os outros dois parâmetros podem ser utilizados uma vez que eu quero fazer algumas restrições de movimentações de produto. Quando a gente marca o parâmetro validar a quantidade de UA por espécie e endereço,
a gente quer que o sistema valide quantas UAs cabem efetivamente dentro do meu endereço, uma vez que ele está relacionado à espécie que a gente está criando. Assim que a gente finaliza essa parametrização, a gente pode vir no nosso canto direito e salvar as alterações. Com a nossa espécie de endereço criada, a gente precisa acessar a guia tipos de UA para fazer uma relação específica dos tipos de UA. Uma vez que a gente acessa o campo tipos de UA, a gente precisa clicar no nosso canto direito em adicionar novo registro e inserir qual tipo de UA que a gente está considerando dentro dessa parametrização. No nosso exemplo, a gente vai usar o tipo de UA1 pallet padrão e nos campos a seguir, quantidade de UA e quantidade de UA base, a gente vai informar exatamente quantas UAs vão caber do tipo UA1 pallet padrão do qual a gente está fazendo o relacionamento aqui dentro da tela. Uma vez que eu informo que para o tipo de UA1 a quantidade de UA é 10, eu estou me referindo que cabem 10 tipos de UA1 dentro desses endereços que estarão relacionados a essa espécie. A quantidade de UA base ele vai servir para nos apoiar com relação aos grupos de UA dentro dos meus endereços. Uma vez que eu faço essa parametrização de quantidade de UA 10 e quantidade de UA base 2, o sistema vai dividir em dois grupos de 5 dentro dos meus endereços, as minhas UA. Um outro parâmetro que pode ser utilizado é o desconsiderar UA vazia na ocupação do endereço. Uma vez que eu tenho UA vazias dentro do meu endereço, o sistema não vai considerar como uma quantidade a ser somada. Então esse parâmetro deve ser marcado quando eu não quero validar uma quantidade de UA, quando ela estiver vazia dentro da minha posição, sistemicamente falando. Assim que eu finalizo toda a parametrização dos tipos de UA, eu posso gravar. Eu posso vir até o canto direito e salvar as alterações. Esse parâmetro ele pode ser utilizado para vários tipos de UAs diferentes. Pode ser que para um tipo de UA específico, como um pallet padrão, ele caiba uma quantidade, mas para outro tipo de UA que eu tenho dentro da minha operação, ele possa caber ainda mais ou ainda menos. Então eu também consigo fazer essa relação após o cadastro. Essa tela ela pode ter N cadastros. Tudo depende dos tipos de UA que eu vou utilizar dentro da minha operação. Assim que é finalizado o cadastro dos tipos de UA caso necessário, uma vez que eu quero restringir a quantidade específica de UAs dentro do meu endereço, eu acesso a guia de endereços. Dentro da guia endereços, a gente vai ter dois grids. O primeiro grid do lado esquerdo seriam os meus endereços disponíveis e o grid do lado direito são os endereços selecionados. Então é aqui nessa tela que eu vou relacionar quais endereços farão parte dessa espécie de endereço que a gente acabou de criar. E essa seleção ela vai ser feita da seguinte forma. Uma vez que eu seleciono um endereço, por exemplo, eu posso usar a seta única para trazer esse endereço e adicionar ele como endereço selecionado. Uma vez que esse endereço já está selecionado dentro da minha espécie, eu posso usar a seta única da direita para a esquerda para remover essa seleção. Então, eu vou remover esse endereço dessa espécie endereço que a gente acabou de criar. A seta dupla da esquerda para a direita é para adicionar todos os endereços que eu tenho cadastrados no meu estabelecimento. A seta dupla da direita para a esquerda é para remover todos os endereços da qual eu fiz a seleção. Então, são atalhos que eu posso utilizar ali para a minha seleção. Na minha guia de disponíveis, eu tenho algumas opções de seleção. Eu posso segurar o Ctrl do meu teclado e selecionar mais endereços de uma vez. Assim como eu também posso utilizar os meus atalhos de seleção. Uma vez que eu quero selecionar endereços de disponíveis para selecionados, eu posso clicar na mão apontando para o lado direito, que o sistema vai abrir um campo de seleção de endereços. Então aqui dentro eu consigo colocar um range específico, como por exemplo uma rua inteira, para que o sistema selecione somente os endereços que eu preciso que sejam selecionados. Então esse campo pode facilitar muito a minha seleção. Então para a gente poder utilizar essa seleção é muito simples. É só a gente colocar exatamente quais as descrições que a gente precisa. Então, no nosso exemplo, a gente vai colocar da rua A, da fila 1 à fila 4, do andar 1 ao andar 2. Assim que a gente finaliza a nossa seleção, colocando exatamente o layout dos nossos endereços, da qual a gente quer fazer toda a seleção dos endereços, a gente pode dar um executar e o sistema vai trazer exatamente os endereços selecionados válidos a partir da nossa pesquisa. Uma vez que a gente já tem os endereços que a gente precisa, é só a gente clicar em selecionar e o sistema vai trazer os endereços para os endereços selecionados. Então a gente vai ver que o sistema selecionou exatamente as posições que a gente precisa que estejam relacionadas a essa espécie. O mesmo quando a gente quer fazer uma remoção. A gente também pode usar a mão indicando da direita para a esquerda, removendo a seleção a nível de seleção por endereços. Então clicando aqui da direita para a esquerda, a gente também vai fazer a seleção por rua ou por qualquer outro tipo de endereço que eu tenha ali dentro do meu processo. Então aqui a gente vai colocar um layout da nossa rua. Em seguida, assim que a gente coloca o layout dos nossos endereços que a gente quer remover da seleção, a gente dá um executar e o sistema vai trazer exatamente os endereços para mim poder fazer a seleção. Então no meu canto direito, na parte superior, eu vou clicar em selecionar. Em seguida o sistema vai trazer a informação de confirma a remoção dos endereços para essa espécie, pois a opção que a gente utilizou nesse caso foi para remover dos selecionados e voltar para os disponíveis. Então a gente vai dar um sim e o sistema vai fazer a remoção para nós
dos nossos endereços selecionados a partir da nossa espécie. Agora que a gente compreendeu um pouco melhor sobre as espécies de endereços, a gente vai compreender um pouco melhor sobre os outros formatos de cadastro. Selecionando o menu Cadastro, Parâmetros do Endereçamento e o menu Endereços, a gente vai verificar que aqui dentro também é possível a gente fazer um cadastro de um endereço específico para o meu estabelecimento. E aqui eu consigo fazer parâmetro por parâmetro, sem fazer uma geração de endereços em massa. Para eu cadastrar um endereço novo dentro dessa tela, eu vou no meu canto direito e vou clicar em Adicionar novo registro. Em seguida, o sistema vai carregar o campo endereço como um campo automático, pois é um campo sequencial, e eu só preciso informar a etiqueta do meu endereço da qual eu estou fazendo o cadastro. Assim que a gente coloca a etiqueta do endereço, a gente pode pular o campo ID endereço, pois é o campo utilizado para integração, não precisa ser preenchido nesse momento. A gente vai para a situação do endereço. Uma vez que esse endereço está disponível, eu devo marcar o parâmetro para que ele seja visível e utilizável dentro do meu processo. Se ele estiver disponível para entrada, saída e movimentação, eu devo marcar os parâmetros. Uma vez que esse endereço não é utilizado para movimentação, por exemplo, eu devo desmarcar o parâmetro de movimento. O sistema vai entender que eu não posso movimentar produtos dentro desse endereço. Se o endereço será utilizado tanto para entrada, saída quanto para movimentação, os 4 parâmetros devem estar marcados para que eu consiga utilizar eles sem problema algum. Passando para o próximo campo, a gente vai cair no tipo de endereço. Aqui a gente tem que informar se é o endereço de DOCA ou o endereço de unidade final. Sendo DOCA, ele seria o endereço 160, sendo o endereço de unidade final, 170. Em seguida, assim que a gente informa o tipo de endereço, ele vai perguntar exatamente qual é o layout do nosso endereço, sendo prédio, área, rua, fila, andar ou até mesmo subnível. Aqui dentro, eu posso colocar a parametrização conforme eu informei anteriormente. Também não é uma parametrização obrigatória. Por não ser uma parametrização obrigatória, a gente não precisa preencher esses campos quando a gente está cadastrando o endereço manualmente aqui dentro da tela dos endereços. Em seguida, a gente vai cair no campo de espécie e endereço. É aqui que a gente vai fazer a relação da espécie e endereço que a gente cadastrou anteriormente. Para eu fazer a consulta das espécies e endereços que eu tenho dentro do meu estabelecimento, eu posso clicar aqui no meu menu de atalho e o sistema vai trazer todas as espécies que eu tenho disponíveis para serem utilizadas. Então a gente vai selecionar a espécie e endereço que a gente fez a seleção e o sistema vai carregar exatamente as informações que eu preciso. Como eu estou cadastrando os endereços manualmente, ele vai me solicitar as cubagens do endereço, pois ele entende que é um caso específico que eu estou cadastrando unicamente o endereço. Então eu preciso colocar toda a cubagem do meu endereço. E o último campo que é necessário a gente cadastrar é a prioridade de expedição. Então esse parâmetro ele é muito importante visando a expedição dos materiais. Uma vez que essa prioridade é um número muito alto, esse endereço pode demorar a ser priorizado dentro da expedição. Tudo vai depender do tipo baixa do meu depositante. Se a prioridade de expedição, por exemplo, for o número 1, o sistema vai entender que esse endereço é muito prioritário e provavelmente vai começar a atender os pedidos buscando os produtos inicialmente dos endereços com a prioridade menor. No exemplo que a gente fez, a gente colocou uma prioridade como 999. Então, por ser um número muito alto, pode ser que esse endereço leve um tempo ali para ser priorizado por conta dos demais endereços que possam ter o mesmo produto. Assim que eu finalizo toda a parametrização até a prioridade de expedição, eu posso gravar. Fazendo um filtro e trazendo somente a nossa etiqueta endereço aqui, a gente pode ver que ela já está cadastrada e também disponível para ser utilizada. Em seguida, existem algumas opções que eu tenho dentro dessa tela para o meu endereço, como por exemplo, acessando a guia Regras de Endereço, eu posso relacioná-lo a uma regra de endereço específica, para que ele siga uma regra de armazenagem. Quando eu receber produtos, esse endereço terá uma regra específica para esses produtos. Então, esses produtos serão direcionados de uma forma específica. Uma vez que eu relacione esse endereço em uma regra, por exemplo, ele estará relacionado em uma outra prioridade de armazenagem, na qual os produtos que estão relacionados a essa regra serão direcionados para os endereços que estão dentro dela. Passando para a próxima guia, a gente entra na guia Regras de Alocação. Uma vez que eu tenho regras de alocação cadastradas dentro da ferramenta Zion MLW, eu posso fazer o relacionamento aqui dentro dos selecionados para os disponíveis. Tudo vai depender do formato de operação que eu tenho. Passando adiante, acessando a guia Histórico, quando a gente vai na subguia Campos, existe um histórico de campos que podem ter sido alterados dentro do processo. Uma vez que eu faço uma alteração de etiqueta endereço, por exemplo, ou tipo endereço ou até mesmo a espécie e a prioridade, o sistema vai sempre gravar o anterior e o posterior. Então todas essas informações estarão registradas aqui também a nível de controle e rastreabilidade, para a gente saber exatamente o usuário que fez a alteração, a data da ocorrência, e qual foi a sequência daquele histórico, como é que os processos foram ocorrendo durante aquele período. Acessando a próxima guia Faixas de CEP, também é possível relacionar as faixas de CEP parametrizadas e cadastradas dentro da ferramenta. Consigo fazer um relacionamento das faixas de CEP a nível de endereço.
Então isso também pode facilitar muito o meu processo de expedição. Então assim que a gente finaliza todas essas parametrizações, a gente já está apto para utilizar aquele endereço dentro da nossa operação. Agora que a gente compreendeu um pouco melhor sobre o cadastro do endereço e aonde a gente faz a relação da espécie endereço dentro do nosso próprio endereço, a gente vai entender um pouco melhor no menu cadastro, parâmetros do endereçamento, portarias, os cadastros das portarias dentro do Zion MLW. Aqui dentro é possível cadastrar uma portaria com uma descrição. Então, uma vez que eu tenho mais de uma portaria dentro do meu estabelecimento, dentro da minha operação, eu posso cadastrá-la aqui dentro e relacioná-la em todos os meus processos de entrada e de saída. Para a gente poder incluir uma nova portaria, a gente vem aqui na parte inferior e clica em novo. Em seguida, o sistema vai pedir uma sigla para a nossa portaria, então aqui a gente vai colocar um P3 de exemplo, e em seguida, pós-descrição, quando a gente coloca a informação da descrição, a gente vai dar um salvar. Então agora a gente já está apto para utilizar essa portaria dentro dos nossos processos logísticos. Uma vez que eu receber uma mercadoria, ou até mesmo for expedir uma mercadoria, eu consigo relacionar essa portaria específica a nível de compreensão. Uma vez que eu cadastro essa portaria, por exemplo, eu consigo trabalhar com ela dentro dos meus processos de entrada e de saída. Então isso vai facilitar muito no entendimento do usuário. Ele vai saber exatamente em qual portaria aquele caminhão passou, né? Ou em qual portaria de fato ele foi expedido, ele deu saída, ele deu baixa ali, por exemplo. Agora que a gente fez a compreensão do cadastro de portaria, espécie, endereço e também endereços, a gente vai entender um pouco melhor no menu cadastro, parâmetros do endereçamento, planos pivô, como é que a gente faz o cadastro do plano pivô e para que ele nos auxilia. Acessando a tela planos pivô, é possível a gente cadastrar um plano pivô para que exista uma posição absoluta dentro do nosso armazém. Uma vez que eu cadastro um plano pivô, eu quero que todos os produtos que estejam relacionados a esse plano pivô, que eles façam a armazenagem ao redor do plano pivô que foi cadastrado. Uma vez que eu tenho um plano pivô cadastrado e relacionado dentro dos meus processos na ferramenta, eu consigo que o meu processo de armazenagem seja feito de uma forma específica. Então o sistema vai priorizar armazenar em espiral ao redor do meu plano pivô todos os produtos que estão relacionados àquele plano. Então para a gente poder cadastrar um novo plano pivô, a gente vai clicar em novo. Em seguida a gente vai colocar uma numeração específica para aquele plano pivô e uma descrição. A gente pode colocar uma sigla, por exemplo, né? Plano pivô, por exemplo. Em seguida, eu posso parametrizar uma posição X e uma posição Y absoluta. Ou seja, se eu quiser colocar exatamente um ponto dentro do meu armazém, pensando em um eixo X e um eixo Y, eu consigo localizar exatamente a nível de posição. Assim que a gente coloca a sigla do plano pivô, a gente pode colocar uma posição X e uma posição Y absoluta. Ou seja, seria um local específico do meu estabelecimento, ali dos meus endereços, que eu estou relacionando. Esses parâmetros não são obrigatórios, mas eles podem ser preenchidos, uma vez que eu quero direcionar exatamente o endereço da qual esse plano pivô se relaciona. Também posso marcar o parâmetro posição automática para que o sistema identifique a posição automática a partir dos endereços que estão mapeados. Então, uma vez que eu relaciono o plano pivô nos endereços, o próprio sistema já vai compreender a posição de maneira automática. Assim que eu faço o preenchimento das informações necessárias, eu posso salvar e o plano pivô já estará disponível para utilização dentro da ferramenta, visando exatamente esse processo de armazenagem. Uma vez que eu recebo mais uma vez esse produto, ele vai priorizar armazenar esses produtos ali ao redor, em espiral, do meu plano pivô. Essa é a ideia da utilização deste processo. Agora que a gente compreendeu um pouco melhor sobre o plano pivô, a gente vai entrar no menu cadastro, parâmetros do endereçamento e regiões de endereço. As regiões de endereço podem ser cadastradas para que a gente consiga separar também dentro dos nossos endereços informações específicas. Um exemplo da utilização da região de endereços é quando a gente tem mais de um galpão dentro do nosso estabelecimento. Então eu consigo separar por região. Uma vez que eu coloco uma região específica em um determinado endereço e coloco uma outra região em outro determinado endereço, eu consigo fazer a compreensão por tela de que tratam-se de regiões diferentes. Então pode ser que um seja do galpão 1 e o outro do galpão 2. Então o sistema me deixa fazer também esse tipo de cadastro, visando exatamente essa separação em um estabelecimento que pode ocorrer a nível de galpões. Então posso ter um prédio 1 e um prédio 2 e fazer esse relacionamento dentro da ferramenta. Para eu criar uma região de endereço nova, eu venho na parte inferior e clico em novo. Em seguida, o sistema vai trazer o campo de endereço região. Eu posso preencher, por exemplo, como um prédio. Uma vez que essa região vai se tratar de prédios diferentes, eu posso criar uma região com o nome prédio. A descrição seria prédios, estabelecimento 1. Então, dentro do estabelecimento 1, eu consigo trabalhar com o conceito de região, visando exatamente esse cenário e o exemplo que a gente acabou de compreender. Assim que a gente finaliza a nossa parametrização do endereço região e da descrição, a gente pode salvar e a gente já está apto no cadastro do endereço para utilizar uma região específica. E a gente consegue relacionar ela também
lá dentro dos nossos endereços. Dentro do nosso endereço, um exemplo da utilização da região e também do plano pivô, a gente pode acessar a guia dados 2 e aqui a gente pode selecionar um plano pivô específico para o nosso endereço e também uma região específica para o nosso endereço. Então o sistema vai entender exatamente qual é a região e o plano pivô que está relacionado ao nosso endereço. Os outros campos, como posição absoluta de x e y, peso máximo ou até mesmo observação, podem ser parametrizados, mas não são campos obrigatórios. Tudo vai depender do formato da operação em si. A gente compreendeu um pouco melhor sobre as espécies de endereço, como a gente consegue trabalhar com a parametrização dentro da espécie, quais são os relacionamentos necessários. Além da espécie endereço, a gente compreendeu um pouco melhor sobre o cadastro de portaria. Uma vez que eu tenho mais de uma portaria no meu estabelecimento, eu posso realizar o cadastro e relacionar dentro dos meus processos de entrada e de saída, sendo recebimento e expedição, por exemplo. O plano pivô, a gente compreendeu um pouco melhor para que o plano pivô vai nos auxiliar com relação aos meus processos de armazenagem. Então, uma vez que eu tenho um plano pivô cadastrado, eu posso trabalhar com o conceito de armazenar o produto que está relacionado ao plano sempre ao redor daquele mesmo produto. Ok? Então o plano pivô pode me apoiar com relação a isso. E a gente entendeu um pouco melhor também sobre a região de endereço. Uma vez que eu tenho dentro do meu estabelecimento regiões específicas, como por exemplo 2 prédios diferentes, eu consigo fazer todo esse cadastro e esse relacionamento a partir das regiões. Isso também pode me apoiar dentro da ferramenta. A gente vai ficando por aqui, espero ter apoiado vocês e a gente se vê na próxima aula.